Alô, amigos, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Alô, Anderson Alves, alô, meu querido amigo Sildinei Peracini do Amaral. Vamos à nossa estante de livros e às nossas recomendações. Olha, do Valério Evangelista Magos, a fantástica história de Nostradamus, muito bonito. O Leon Denis com o problema do ser e do destino em nova edição. A nossa querida Marion Duarte com o seu CD é a nossa recomendação. Também Dr. Brian Weiss, Só o Amor é Real. É um belíssimo livro que fala inclusive de almas gêmeas. Do nosso querido Baxter Kruger, De Volta à Cabana. E também do Rabin Yehuda Berg, O Poder da Cabala. Também a recomendação do livro Só o Amor Constrói, que foi psicointuído por mim, de autoria do Richard. E mais aqui, eu estou lembrando do nosso convênio com o Restaurante Caçador. Restaurante Caçador, um dos melhores restaurantes da Tijuca. Se você mandar o seu recado agora, alô Zé Carlos Dias, manda o recado para 965-828-828, 965-828-828. Na terça-feira iremos sortear 3 almoços no Caçador. Abraço grande a todos vocês, um abraço para o professor Isaías Nascimento do Instituto Mais Memória, que certa feita na Feira da Providência, em 2 anos diferentes, me deu esse troféu que nos deixa bastante orgulhosos, o troféu Mais Memória. Alô, você que está sintonizado com a gente, bom dia, mas bom dia mesmo, minha gente querida, pois é. E agora vamos então fazer a abertura. Daqui a pouco você vai ter aqui o Dr. Francisco Guimarães. Dr. Francisco Guimarães, ele é gastroenterologista. Pois é, e você então, a gente se prepara, porque entre outras coisas ele vai falar do congresso que vai se realizar em Brasília, entre os gastros, e mais do que isso, ele vai falar da viagem que ele fez aos Emirados Árabes, né? Isso é muito importante. Aliás, por falar nele, vamos agora cumprimentá-lo, né? Nós vamos lá para a sala de visitas, daqui a pouco voltamos. Doutor Francisco, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Prazer em estar com vocês aqui no teu programa. Espero que a gente consiga agradar com informações e fazer um programa dentro do teu estilo que é mais do que conhecido. Muito obrigado, doutor Francisco. Daqui a pouco vamos contar as novidades que o senhor trouxe de informação a nível dos Emirados Árabes também, não é isso? Ok. Viagem bastante recente, né? Muito recente. Nós fizemos essa viagem há menos de 30 dias. Maravilha. Então, as notícias estão absolutamente frescas, né? Se você tem interesse de saber a respeito de Dubai, de Abu Dhabi, pode ter certeza que você vai ter um belíssimo programa aqui no dia de hoje, né? Mas eu queria dizer para você que está me sintonizando com a gente que é uma preocupação constante com relação à saúde no Rio de Janeiro. Ainda agorinha havia uma reportagem, você deve ter visto também, surgiu na Rede Globo, mas surgiu também no SBT, surgiu na Band, na condição de dificuldade das clínicas da família. As pessoas não estão recebendo o dinheiro, e não recebendo, quer dizer, como é que você vai trabalhar, como é que você vai se locomover? É um negócio terrível. E essa crise não só atinge as clínicas municipais, como também atinge o Hospital Pedro Ernesto, que é ligado ao UERJ, que também passa por outra crise. Claro que existe a expectativa de que de repente haja uma verba liberada por empréstimo, e é outro problema, porque você resolve agora, mas depois vai ter que pagar o empréstimo, e aí o Estado parece que vai colocar em dia esses pagamentos todos, inclusive a vergonha de não ter pago sequer o pessoal lá do Teatro Municipal, que é estadual, sabia? Teatro Municipal, ele apenas leva o nome de municipal, mas na verdade a administração é estadual. Eu fico muito preocupado com meu amigo Edom, que é o diretor do Teatro João Caetano,
também com as dificuldades que está tendo o Teatro João Caetano, com o pessoal que trabalha lá há anos e que não tem dinheiro, muitas das vezes, para comer. Hoje uma entrevista impressionante mostrava um dos funcionários, um enfermeiro do Hospital Pedro Ernesto, dizendo que o hospital fazia 30 cirurgias, está fazendo agora somente 10, porque na verdade há uma falta muito grande de pessoas que não têm dinheiro para se locomover. E ele dramatizou, e não por ser teatral, mas porque é verdadeiro, dizendo que as pessoas sequer têm condições, muitas das vezes, de pagar o aluguel, estão devendo o aluguel, porque não recebem do Estado. É deplorável, é lamentável. Mas, meus amigos, olha, é lamentável também a notícia do falecimento do Elson do Forrogode, não é? Que fez um grande sucesso em 1989, chamado Talismã, e continuou na ativa, mas como a mídia, ela muda muito, nem sempre a pessoa se sustenta, né, com o mesmo sucesso. O corpo dele será enterrado hoje ao meio-dia no cemitério do Caju. Então os nossos sentimentos à família, a esse grande cantor da noite, né, que se tornou e que teve um grande sucesso e depois regravado por vários grandes cantores também. De qualquer maneira, a gente lamenta pelo seu passamento. Nós vamos agora, sem mais delongas, né? Nós vamos agora à nossa prece de Cáritas, não é? Que é muito importante também. Nesse momento, a gente tem muitos segmentos aqui. Eu quero mandar um abraço para o Marcelo Gonçalves Gabriel, são tantas as pessoas que estão seguindo a gente. Vamos então agora, minha gente, à prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre.
Amém. Muito bem, então tivemos aí a oração, aquele momento gostoso, né? Opa! Essas coisas só acontecem em programa ao vivo. Amanhã a gente volta. Eu queria lembrar do Hostel Icaraí. Hostel Icaraí, suítes completas, piscina e churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi e estacionamento grátis. Você pode ligar para lá, 996-12-5395, 996-12-5395 e também o 3619-6067. Fica no coração de Icaraí. Queria lembrar também das espadas Katana, espadascatana.com.br é o site. Agora, se você preferir, você pode também mandar aí o seu recado através do Facebook, espadascatana.com.br, ou então no Facebook só joga Espadas Katana, vai na loja que você vai encontrar as espadas mais interessantes, importadas desde o Oriente, forjadas sob o sol do Oriente, espadas que são verdadeiras, porém decorativas, tem suporte, tem kit de manutenção, você escolhe e monta a sua espada de acordo que você quiser. Mais do que isso, eu quero mandar um abraço para o professor Serginho, faixa preta, quarto dan de Jiu-Jitsu, que faz um trabalho muito bonito ao lado da professora Carolina, na praia de Icaraí, entre Oswaldo Cruz e Belisário Augusto, às segundas, quartas e sextas, com um dojo imenso, na verdade o MMA Cross Fitness, né? MMA Cross Fitness. Na verdade, não é luta. Você vai aprender com alguns exercícios, fundamentos das lutas, a forma de entrar em forma. É mais ou menos isso, né? Segundas, quartas e sextas, às 7 da manhã e às 7 da noite. E outra que eu quero recomendar são os seguros Bradesco online. Coloca aí Seguro Bradesco online. Você faz seguro da melhor qualidade através do grupo Bradesco. Muito bem. Quero mandar um abraço para Titonelli Fotos e Filmagens. Alô, Titonelli. Olha também, se você quiser fazer fotos e filmagens, o telefone do Titonelli é 98704-2942. 98704-2942. Alô, Almir Barata, um abraço, Almir, Luiz Antônio Caselli, Tânia Malheiros, Josemar Duarte, muito bem, um abraço ao Luiz Paulo, e tem mais gente aqui que eu tenho que mandar abraço, o Rogério Onofre e o Jacó Barata. Alô, Jacó, um abraço a todos vocês que estão sintonizados com a gente. E agora, minha gente, Samira Valente, bom dia, Samira, me diz aí quem é que a gente vai entrevistar no dia de hoje, querida. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É o doutor Francisco. Doutor Francisco Guimarães, um dos grandes gastroenterologistas. Verdade, vamos então a ele. Alô, doutor Francisco, bom dia. Mais uma vez, né? Nos cumprimentamos mais uma vez, mas é um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez. Doutor Francisco, é verdade que vai haver agora, recentemente, está para haver um congresso de gastroenterologia? De fato. O maior encontro da especialidade, o maior encontro nacional, ocorre agora em Brasília, de 11 ao dia 15. Sim. Esse encontro é um encontro anual, o maior evento da gastroenterologia nacional. Esse ano será realizado em Brasília, no período de 11 a 15 de novembro, agora decorrente. Esse congresso ele tem algumas características interessantes, porque habitualmente os organizadores têm a preocupação de, no convite aos participantes, trazer as cabeças pensantes da gastroenterologia nacional, aqueles que estudam e investigam, e também especialistas do exterior. A gastroenterologia, como outras especialidades, a urologia, enfim, com o advento das novas técnicas de imagem e do estudo dessas imagens, o avanço da cirurgia robótica, o avanço da cirurgia videolaparoscópica, isso tem sido muito dinâmico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então,
a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, tem a preocupação de trazer essa contribuição que resulta da nossa experiência e das experiências que são trazidas na Semana do Aparelho Digestivo, que tradicionalmente ocorre nos Estados Unidos, que é o DDW, o Congresso Europeu da Especialidade e o Congresso Mundial. Mas esse evento tem uma característica muito própria, porque a cirurgia brasileira é extremamente conceituada. É mesmo. E nós tivemos, com o advento de técnicas que não se ousava pensar antigamente, você hoje tem a ecoendoscopia, você tem exames contrastados com especificidade para o fígado, por exemplo, as técnicas de transplante, a técnica, o Brasil hoje capta e transplanta com muita competência. Quer dizer, os cirurgiões brasileiros são extremamente preparados e recai naquela problemática que na abertura do programa você fez, muito bem colocada. Não se prepara hoje um cirurgião de transplante em 1 nem 2 anos. São colegas que investem, fazem estudos fora, e hoje nós estamos um pouquinho engessados porque essa situação da saúde, ela complica. Porque o que ocorre? Como será o nosso futuro com o treinamento e o preparo de novos cirurgiões? Isso tem que ser cíclico, isso não pode parar. Você hoje forma um cirurgião do aparelho digestivo com algum tempo. Uhum. E ele será o transmissor do conhecimento. Claro. E ele tem a obrigação de transmitir isso para o Para grupo as gerações que segue. futuras. E nós estamos desmantelando o serviço público, porque Absurdo, né? a cirurgia do transplante é uma cirurgia oferecida pelo serviço público. Quer dizer, o doador, quando ele é um doador, que nós chamamos de doador do cadáver, ele depende do aparato público. Aquele que doa em vivo, que é o doador, para um enxerto vivo, esse pode manifestar a sua vontade de doar e pode se utilizar de um serviço privado, Uhum. o que é extremamente oneroso. Mas existem classificações que são absolutamente públicas. E nós precisamos repensar essa política Principalmente de assistência social pública e médica. Que é um problema sério, né? Recentemente nós tivemos um problema sério porque o transplante renal ia parar porque o serviço que faz o teste de compatibilidade ia parar. Que é absurdo. Porque por falta de verba. Isso é um absurdo. Claro. Não é possível a gente conviver com isso. Voltando à gastroenterologia, esse congresso ele é composto, ele obedece a um gerenciamento cíclico. Esse ano cabe à Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva a gestão, o encaminhamento, o gerenciamento desse processo. O professor Egima fez uma coisa muito cautelosa, muito dedicada. Nós temos aproximadamente algo em torno de 20 a 22 cursos pré-congresso, quer dizer, são cursos que antecedem o efetivo início do congresso. A Sociedade Brasileira do Aparelho Digestivo, ela faz um investimento que eu considero extremamente interessante, que é o investimento no jovem gastroenterologista, quer dizer, é um estímulo para que ele apresente trabalhos, apresente estudos, e isso é submetido a uma comissão, e estudos bem classificados são premiados. É um estímulo para que o jovem continue com esse ideal médico. Né? O professor Egima, na abertura, isso me chamou a atenção particularmente, ele faz uma citação que
não sei se os outros colegas tiveram a curiosidade que eu tive. Sei. E eu falei, da onde o Dr. Gilman tirou essa frase, que eu tomei a liberdade de registrar aqui? A doença é uma experiência da chamada mente mortal. É o medo manifestado no corpo. Quem declara isso é Miriam Baker Eddy. Aí eu procurei, ela não é uma médica. Sim. Ela é uma estudiosa, ela, através das suas mazelas, das suas doenças, ela criou uma técnica de terapêutica muito ligada à fé De terapêutica. e à leitura das escrituras. Olha só. E foi ela que fundou em Massachusetts a primeira faculdade de metafísica. Que beleza. Que Então, beleza. ela tem muita filosofia. Eu achei muito interessante E ser a referência, né? dela ter sido congresso citada. gastro. Dela ter sido citada, o que leva a todos nós a crer, e particularmente a mim, que nós hoje cuidamos um pouco mais de que a saúde é um bem-estar físico, social, moral, mas também espiritual. É verdade. Quer dizer, você não pode dissociar O espiritual do físico. Não pode. Não. Tanto que hoje, eu diria para você, esse crescimento começou na Argentina, mas hoje aqueles que se omitiam, faziam questão de colocar um véu porque não se apresentavam como médicos espíritas, hoje cresce enormemente a quantidade de médicos que adotam a doutrina, ou pelo menos passam a aceitar alguns Fenômenos espirituais. que nós sabemos que algumas coisas estão relacionadas com a física quântica. Nós não podemos radicalizar. Ontem eu achei muito interessante que nós tivemos aqui o Dr. Silvio Provenzano, e ele, num dado momento, falou: Fernando, não existe a cura se o paciente não quiser ser curado. E eu achei que queria a sua opinião a respeito disso. O fenômeno da cura, ele passa, na minha Ótica. na minha visão, nós temos uma grande interrogação e que a doutrina espírita chama atenção a isso, para o merecimento. Exatamente. Então, existem pacientes que acham que aquilo que ele passa, o Karnal divaga muito sobre isso, embora seja ateu. Sei. Ele é um ateu dos Um mais ateu convictos. Certo. Né? Entendi. Mas ele faz uma analogia muito interessante, que é como a fé pode interferir, desde que você a tenha. Exatamente. Se você não tem, vai passar a ter. Eu tive uma experiência muito interessante, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida e tive o prazer de conviver, professor Darcy Ribeiro. Convivemos, quer dizer, muito ano. É uma pessoa que tinha O Darcy, eu dizia, ele pensava tantas coisas ao mesmo tempo, que ele, para verbalizar o que pensava, por isso ele falava rápido, daquela maneira de conviver, que você conviveu com ele. Certo. E o professor Darcy, no final da vida dele, quando ele já se sabia conhecedor de um câncer de pulmão irreversível, fora de possibilidades terapêuticas, ele procurou o Leonardo Boff e fez a seguinte indagação: como eu vou ser recebido por esse Deus que você acredita? Ele disse: professor, acalme seu espírito, só vai ser recebido como ele recebe a todos os seus filhos. Que beleza. E aquilo acalmou muito o Darcy. Eu posso garantir para você, ele pegou o carro dele, ele saiu de uma unidade de terapia, foi para Maricá,
e conseguiu terminar o povo brasileiro, que era o maior sonho da vida dele. Que era o maior sonho da vida dele, um dos maiores educadores que já passaram. Então eu acredito muito, sim. Eu acho que se você tem a fé, se você acredita que isso é possível, com certeza será possível. O paciente que quando você chega numa enfermaria, ele tem a cara de que não quer viver. Pessimista. Ele tem mais dificuldade de... Isso hoje, inclusive, se comprova com a OMS, né, com a Organização Mundial de Saúde também. Não, e com exames. E com exames também. A física quântica prova isso, a ressonância nuclear magnética com espectroscopia mostra o comportamento cerebral de troca de fluxo, de captação de moléculas que intermediam as sinapses em nível central, que isso interfere. Eu quero dar até a minha postura. Eu sou um homem de fé, né? Eu sou espírita kardecista, e há 4 anos atrás eu tive um infarto. E nos 7 dias que eu passei na UTI da Clínica Santa Terezinha, quem sou muito agradecido, porque foi o trabalho médico daquelas pessoas que fez com que eu me recuperasse, mas em momento algum eu fiquei triste, eu imaginei que eventualmente pudesse morrer. Claro que poderia ter morrido, mas não morri. Estou aqui até hoje e faço hoje 5 ou 6 quilômetros por dia, né? Andando, caminhando, às vezes correndo, caminhando mais do que correndo. E graças também ao nosso querido Dr. Cícero Munhoz, que é nosso participante aqui, que foi diretor do Hospital da Aeronáutica, ali no Galeão, que foi a pessoa que coordenou, por assim dizer, os stents que me implantaram, que foram 3. Mas voltando então a esse assunto tão importante, queria também registrar, porque senão se cometeria uma injustiça, o Dr. Francisco Guimarães até citou alguns médicos espíritas, né? Eu queria citar um querido médico, nosso amigo há mais de 40 anos, o Dr. Hernandes Sampaio do INCA, que faz um trabalho magnífico no Instituto Nacional do Câncer. Mas voltando ao Dr. Francisco Guimarães, que é meu médico, gastroenterologista, né, que é mais do que médico, é um amigo. Eu quero mandar um abraço para o Pedro Cirilo. Provavelmente ele deve ter viajado, falou comigo que se não tivesse viajado, estaria aqui, eu ia fazer uma surpresa. Mas eu tenho a impressão que ele viajou. Então, um abraço, Pedro, que é o diretor do Hospital Geral da Lagoa. Mas, doutor Francisco, agora quero que o senhor me conte a história dessa sua ida aos Emirados Árabes. Isso. Fique à vontade. Tá bom. A ideia nossa, eu já tive a oportunidade de viajar um pouco. Não viajei o mundo inteiro, mas viajei um pedacinho dele. Perfeito. E eu tinha muita curiosidade de conhecer a Ásia. Sei. Ano passado, há 2 anos atrás, eu recebi um convite de trabalho para a Índia. É mesmo? É. E na época uma sondagem foi feita. E eu descartei a possibilidade. Eu achava que não era o momento. Sim. Aquele momento não era um bom momento. Quando eu resolvi, no segundo momento, já a coisa não seria fática. Sim. E aí persistia a minha curiosidade em conhecer alguma coisa que contrastasse mais com aquilo que a gente vê no continente europeu, a nossa cultura ocidental. Então, surgiu uma possibilidade. Eu tenho uma filha médica, a Fabiana, e no Dia dos Pais... Um abraço para a doutora Fabiana. Nós estávamos almoçando e ela, terminado o almoço, ela falou: papai, eu vi aqui uns folhetos de Dubai, eu vi com a mamãe os folhetos aqui de Dubai, eu acho que você ficaria feliz com essa viagem e nós vamos te dar de presente do Dia dos Pais. Que beleza! Então eu fui presenteado com a viagem. Uhum. E aí, usando aquela expressão antiga, que os cavalos dados não se olham aos dentes, claro, não é isso? Lógico. Eu fiquei muito feliz e comecei a viajar aqui. Na possibilidade. Na possibilidade. E conversando com a Fabiana, eu falei: Fabiana,
nós devíamos aproveitar essa viagem, porque normalmente quando você vai primeiro a Arábia, não é bem a Arábia. A Arábia Saudita é uma cultura um pouco diferenciada da cultura dos Emirados Árabes Unidos. Entendo. Os Emirados Árabes Unidos estão mais ocidentalizados. Eles consentem algumas modernidades. Modernidades. Assim. A Arábia Saudita, não. O Catar, em parte, mas é mais hermético. E nós temos que respeitar, porque é a cultura deles. É a cultura deles. Então, eu propus para minha filha que nós não ficássemos em Dubai. Então, fazendo uma breve passada, relembrando aquilo que você certamente sabe, quem vai assistir o programa certamente conhece muito mais de Emirados do que eu. Eu fiquei 20 dias, uma viagem de 20 dias. Mas que normalmente o brasileiro faz essa viagem em 7. Já deu para perceber mais coisas. Então, eu procurei, saindo daqui, colocar o foco na geografia, na cultura, na mobilidade urbana, na assistência médica e na segurança. E depois, voltando, confrontar isso com a nossa. Porque quando você está fazendo seguidamente alguma coisa e isso não dá resultado, tem alguma coisa que está errada. Então não é possível, porque a fórmula não é uma fórmula impossível de ser feita. Sim. Ela tem que ter vontade política de acontecer. Então, nós fomos a Dubai. Dubai são 7 Emirados que nasceram. Esses Emirados que ficavam ali no entorno do Golfo Pérsico sofreram muita influência dos portugueses naquelas navegações do Vasco da Gama, sofreram influência inglesa, sofreram influência dos otomanos. Pois não. Que durante um período tiveram cercados ali. Quando aconteceu a Primeira Guerra, já houve um baque, porque o forte deles era pérola. Um mercado em que se comercializava muita pérola, a Primeira Guerra esfriou. Os japoneses começaram a sintetizar a pérola. Certo. Então foi outro baque. E aí aconteceu a Segunda Guerra. Com a Segunda Guerra, a situação complicou, porque terminada a Segunda Guerra, a Índia ficou independente. Isso. E passou a exigir uma taxa de importação absurda que eles não suportariam. Então foi quando os Emirados começaram a pensar na pesquisa do petróleo. Isso em 1930 eles começaram a prospecção e em 1969, por aí, 68, 69, Abu Dhabi fez a primeira exportação de óleo. Abu Dhabi é a capital, por assim dizer. Abu Dhabi é a capital. Então, vamos lá. Você tem os Emirados Árabes compostos por 7 Emirados. Emirados. São Emirados. Cada Emirado tem o seu sheik. Sim. O Emirado de Dubai é a capital dos Emirados. Sim. O presidente é o califa, que é o presidente lá. Família tradicional que vem sendo se perpetuando no poder, mas uma pessoa carismática e com grande influência na população dos Emirados. Certo. Ele é um jovem realizador. A vice-presidência fica com o Mohammed, que é o sheik de Dubai. Então a presidência... Então, peraí, a presidência é Abu Dhabi. Abu Dhabi. E certo. A vice-presidência em é Dubai. Entendi. Dubai é o grande centro econômico. Sim. Turístico. Tudo. E econômico. E hoje ela vai sediar o próximo encontro, a Expo 2020, será realizada em Dubai. Então eles estão construindo muito. Então você anda por Dubai, a construção civil está
a todo vapor. E o clima é calor? Desértico. Deserto. O clima é desértico. Seco. Desértico. Tem pobreza lá, não? Não. Não viu ainda. Não viu. O amigo andou de carro. Andei de carro, metrô, a pé. Não viu. Sem problema. Segurança total. Taxa de analfabetismo menor do que 10%. Água potável para todos. Na torneira. Na torneira. Não Saneamento. precisa de filtro. Não. Saneamento básico. Segurança total. Tanto para o nativo quanto para o expatriado. Porque Dubai hoje tem 75% da população que trabalha são expatriados. Olha, Eles vêm. são estrangeiros. Estrangeiros que vêm da Índia, vêm do Paquistão, vêm da Alemanha. Imagino que deva ter até alguns brasileiros, talvez. Não, muitos brasileiros. Eu não sei te dizer, porque todas as estatísticas que eu procurei, nenhuma delas menciona a quantidade de brasileiros. Talvez Sim. o nosso consulado, a nossa embaixada tenha esse dado, mas você não tem. O grande problema que você percebe lá é a questão do expatriado que trabalha no dito subemprego. Porque eles importam muito a mão de obra indiana. Eu lá fui servido por indiano, por paquistanês, por finlandês, por egípcio. Então, esses expatriados que trabalham, por exemplo, na construção civil, trabalham em situações complicadas, ao ponto deles não divulgarem a temperatura ambiente. Porque alguns deles, ao chegarem, já chegam endividados, confiscam o passaporte e eles trabalham. Isso é uma coisa que o califa está ciente disso, ele tem recebido pressão para solucionar da Comissão Internacional de Direitos Humanos. Sim. E eu acredito que com a cabeça dele, ele vai encaminhar isso. Agora, doutor Francisco, e a assistência médica lá? Funciona. Ela, em Dubai, ela é mais ou menos liberada para todos. Nos outros Emirados, você tem a iniciativa pública para todos os nativos e a privada para os expatriados. Tanto que eles estipulam um critério que você tem que ter um plano de saúde para garantir o atendimento médico. Entendo. Num caso de necessidade. Entendo. Né? Hoje, Dubai, na área médica, ele tem muita carência de cirurgiões com especialização em neurocirurgia, principalmente cirurgia da medula, cirurgia plástica, cirurgia cardíaca e odontologia. São, dentro da área de saúde, são as especialidades mais cobiçadas. O que eu vou falar para você, eu não estive com ela, não recebi essa informação dela, mas eu fiquei sabendo que recentemente, não nos Emirados, mas na Arábia Saudita, o sheik do Catar convidou a nossa diretora aqui da Rede Sara para ir para lá. Olha só. E ela disse que ela iria para assessorar, orientar e organizar, mas que ela não abriria mão de ficar aqui. De ficar aqui. É verdade. A gente sabe de até atletas brasileiros. O meu filho mais velho é professor de jiu-jitsu, é esse que faz esse trabalho lá em Niterói, né? E ele foi convidado, entre outros, muitos que já estão lá, para dar aula de jiu-jitsu lá. Ele até andou pensando em ir, mas acabou se radicando aqui. Mas eu conheço vários que estão lá. O Catar, principalmente, está contratando muito lutador de jiu-jitsu. Agora, a pergunta é a seguinte: e a diferença de vida, a diferença de comida, de comportamento que o amigo... Culturalmente, eu vou dizer para você o seguinte: diferente do chinês, você, num café da manhã, você toma um café da manhã com tudo que você tomaria aqui. O árabe dos Emirados, ele come pouca carne, muito ovo.
É mesmo? É, muito ovo. Proteína, né? É. Então, o café da manhã é um café da manhã como o nosso, um café no hotel internacional, eu fiquei num hotel internacional, e que depois você complementa, por exemplo, eles gostam de omelete, Sei. tem lá um cuscuz de arroz, que eu comia. Bom. Muito bom. A minha filha dizia, pai, arroz no café da manhã. Mas eu falei, poxa, vim aqui, não comer, vou ter que experimentar o que eles fazem. E lentilha, né? A lentilha dele é diferente da nossa, eles usam muita romã, inclusive na finalização de pratos. Eu que sou um bom gourmet, eles usam muita romã, muito queijo que a gente aqui tem mais dificuldade, um queijo camembert, que já é um queijo mais sofisticado, lá é queijo do café da manhã, que é camembert de manhã, de dia, à noite. E tem algumas coisinhas interessantes, por exemplo, o táxi. Os táxis lá, eles têm uma capota de cor diferenciada. Sei. Eles são todos eles cooperados, são honestos, limpos, e o táxi não é caro em Dubai. Entendo. Não é caro. A refeição, como você perguntou... O almoço, a janta... Você pode almoçar em Dubai com $50 e pode almoçar em Dubai com 3.000 e com $340. Depende do teu gosto. Eu fiz um exagero lá, fui almoçar num restaurante lá com a minha filha. Sim. Bom, que o meu companheiro de mesa, no final do almoço, presenteou a esposa com um anel de brilhante desse tamanho. Coisa que não é muito comum da gente ver por aqui, né? Muita edificação alta, quer dizer, lá em Dubai, os prédios, você tem lá o Burj Al Khalifa, que é o maior prédio mais alto do mundo, com 800 metros de altura. Nossa. Né? E já disseram que vão construir um mais alto. Sim. Né? Você não tem noção do que a Baía de Dubai é muito bonita. É muito bonita. Curiosidades. O táxi rosa, capota rosa, ele pode ser conduzido por mulheres. Mas ela só pode conduzir com autorização? Não, ela só pode conduzir senhoras. Um homem não pode entrar no táxi. Ah, sim. Só acompanhado de uma mulher. Curiosidades. O árabe serve muito café. Dizia a lenda que os beduínos faziam café noite e dia. Isso. Né? Qualquer fotografia de beduíno, você vai ver aquela coisa de café ou chá. Né? E eles te recebem com café. Isso eu tive a oportunidade de ser recebido, café e tâmara. Olha. Então eles te trazem um café com uma tâmara. É um café fraco, eu gosto de café forte. Pãozinho francês tem? Tem, mas não para ali. Só ali nos é hotéis. Café e tâmara. Aí eles te servem. E se você não pedir, eles continuam, você esvaziou a xícara e botam de novo, enche. E é uma coisa ofensiva você não aceitar. Então, quando você está satisfeito com o cafezinho, como eu fiquei satisfeito com o cafezinho que você me ofereceu aqui, eu emborco a xícara. Ah, é? Quer dizer, aí tem que sinal de que não quer mais. É um sinal de que eu estou satisfeito. Senão ele vai botando. E não foi ofensivo com você. Você entendeu? Muito interessante. Até só mais um negócio de café. A gente estava em Portugal, questão de uns 2 anos atrás, e a gente não sabia, só vim saber aqui no Brasil. A gente pediu um cafezinho, aí veio aquela xícara daquele tamanho, lá no fundo do café tinha 1 centímetro de café. E a gente, meu Deus, o que é isso? Eu devia ter pedido longo. Ou então em determinada região de Portugal, a bica, né? Uma bica que significa um café grande, né? E são coisas assim, né? Quer dizer, imagina um amigo, então ia tomar um balde de café, se não embocar. E chegou a tomar muito, não? Não, eu tomei foi café turco. Ah, é? Que é difícil de encarar. E qual é a diferença? É porque o café turco ele vem com uma coisa condimentada, né? E esse mexicano falou, você vai tomar café turco? Eu falei, rapaz, se tiver cobra, eu vou comer cobra, porque eu vim aqui para fazer o que ele é o que é? Tem pimenta, não? Não é bem pimenta, eles têm um condimento que eles usam no café. No café. E tem o seguinte, o café lá não é um cafezinho. O
entendeu? Eles trazem um balde de café. Meu Deus. É muito café. E será que é uma ofensa não tomar todo? Não, todo não, porque você bota para... Eu aprendi logo, eu boto a xicrinha emborcada. Emborcada. Isso é uma coisa que normalmente é de conhecimento geral, é uma ofensa. O árabe, a mão do árabe esquerda é a mão suja. Aquela que a Então pessoa se limpa. ele faz tudo que está errado. Então ele pega ali, é uma ofensa enorme você pegar alimentação com a mão esquerda. Tem que ser com a direita. Com a direita. Até o falcão, que é considerado uma ave cultuada pelo árabe, você vê que eles têm uma luva, como se fosse uma coisa de couro, em que o falcão posa ali no braço esquerdo, no antebraço esquerdo, que é o sujo, que eles alimentam com a mão direita. Então eles também se alimentam com a mão direita, é isso? Mas não usam garfo e faca? Usam. Nos hotéis. Mas nos hotéis, é porque alguns pratos dele, por exemplo, no hotel, pão árabe com a pasta de rumos, eles pegam com a mão e comem. O cuscuz. Pegam com a mão. Você vai... Com a direita, sempre. Eu tenho... Acho que eu cheguei a mostrar para você uma fotografia de um jantar no deserto. Né? É com a mão. E a mão direita. A mão direita. Né? O homem árabe, quando ele é nativo, ele usa aquela roupa branca. Parece uma saia, né? Uma saia, que é a chamada candura. Sei. E a mulher, preto. Burca. Que é a baia. A baia. Burca, quando ela... Mas não todas. Não todas. Você vê... É que eu estou te dizendo, Dubai está mais ocidentalizado. Né? Agora, Dubai, Abu Dhabi é uma cidade que diria para você, que é a capital política dos Emirados. Tanto que o presidente reside lá. Num pequeno castelo que você não consegue filmar nem fotografar. Entendeu? Sim. É uma coisa astronômica. Né? Você tem construções que foram feitas, como aquele Hotel da Vela, né? Que foi... Eu vi um hotel semelhante. Esse hotel foi levantado, não sei se o amigo ficou sabendo, pelo menos a informação que nos deram em Montevidéu. Tem uma réplica em Montevidéu, porque o engenheiro que fez esse hotel lá, segundo dizem em Montevidéu, foi um engenheiro uruguaio. Então ele fez lá e fez a réplica, que a gente até teve a oportunidade de ver. O argentino que está lá é o Maradona. Ah, é? Está vivendo lá? Tá. No bairro das Palmeiras, onde fica esse hotel Porque eles estão pegando as pessoas... emblemáticas. E estão levando. Entendeu? Então eles pegam É inteligente, né? Não, porque vira referência. O nome dele, do Sheik, é Califa. Né? Ele é uma pessoa carismática. Aonde você vai, tem uma fotografia do Califa. Aonde você vai... Ao culto à personalidade. Dele, porque ele é uma pessoa forte. Imagina que coisa horrorosa aqui no Brasil, se a gente em cada lugar que fosse visse a fotografia do Temer. Meu Deus, cada um tem o Sheik que merece. Pois é, não, mas lá você vê, por exemplo, o metrô, fantástico. Limpeza da cidade, fantástica, mesmo estando com esse implemento de construção civil. Né? O idioma é o árabe, mas tem o inglês. E o inglês é o segundo idioma, o que às vezes dificulta, porque, por exemplo, como você tem muito expatriado, eles têm que falar o inglês. E aí o indiano tenta falar o inglês, o egípcio tenta falar, o paquistanês, e às vezes você tem dificuldade de entendimento, porque a pronúncia é ruim, né? Porque é complicado. É que eu tinha minha secretária particular, a minha filha, que fala bem, porque tinha hora que eu me enrolava. E ninguém fala assim português. Eu, nessa viagem toda, eu peguei uma portuguesa no hotel, que era uma gerente. Sim. E uma outra menina da África do Sul que falava espanhol, porque ela tinha estudado numa escola italiana lá. E um guia que também falava um portunhol,
esquisito, né? Sei. Fotografia, você deve evitar fotografar, né? Aquelas trocas de afeto que são comuns Sei. aqui no Brasil, de você beijar, abraçar e tal. Eles mesmo recomendam que você não faça isso ostensivamente, né? Eles tudo deve ser mega, faraônico. Eles têm lá o Dubai Mall, que é um shopping que eu fui Fantástico. lá umas 4 ou 5 vezes e não conhecia um quinto do shopping. Foi naquele famoso hotel que 7 estrelas é o único do mundo? Fui. Pelo menos não Cheio de ficou hospedado lá não, né? Não pelo seguinte, porque aquele hotel das velas, o menor apartamento, o menor quarto tem 150 metros Meu Deus do céu. de área. Dá para jogar $7 mil tênis. a diária. Dá para jogar tênis. lá $7 dentro. mil a diária. Meu Deus. Né? Então, tem esses contrastes, né, de muito chinês. E aí, vamos fazer uma coisa, um briefzinho aqui rapidinho. Vamos. Aí você vai subindo Abu Dhabi, que é a parte cultural. Né? Você tem uma cidade chamada El Ali, que é o patrimônio cultural dos Emirados. Os Emirados. Se não me falha a memória, é inclusive patrimônio tombado Pela ONU, pela Unesco. pela Unesco. Unesco. Você tem Fujairah. El Ali é o seguinte, muita vegetação. Não que é raro. E Fujairah, muita montanha. Olha. Muita montanha. Então eles tinham água. Então durante muitos anos existiam disputas porque a água usada é água dessalinizada. Né? Então, e aquela fronteira com Omã, que é a Arábia Saudita, né? Omã produz hoje 80 mil barris de petróleo dia. É talvez o maior produtor. É o maior produtor do mundo. Então ali você tem, você tem uma certa rivalidade que ainda não está bem definida. Entendo. Não está bem definida. Né? Eles têm parceiros de importação, parceiros de exportação. Né? Eles importam muito dos Estados Unidos, importam da China, importam da Alemanha. Né? Na verdade, os Emirados hoje, eles produzem cimento, aquela região de Fujairah é uma região que eles produzem bastante cimento, e petróleo e gás. Né? Tanto que os nativos com quem eu conversei, eles se preocupam com o que vai acontecer daqui a 30 anos, porque teoricamente, daqui a 30 anos esse petróleo acaba. Tanto que se você olhar nessas licitações para as explorações do pré-sal, uma das empresas vencedoras foi chinesa. Foi chinesa. E a outra foi árabe, o Catar. Olha só, eu aproveitar fazer uma pausa só para dar um alô para as pessoas, para o Fernando Pereira, que é o presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, a Érica Werneck, jornalista das mais categorizadas. Aliás, parabéns a Érica, que ontem a Larissa é a filha dela, eu tive a honra de trabalhar com a Larissa, também jornalista, e ela e o marido foram transferidos e estão no México. E a Larissa hoje é correspondente da Globo News, e ontem entrou com uma matéria muito interessante. Nós ficamos aqui babando, né? Porque ela lá do México, o culto à morte, né? Porque no México existe um culto, as pessoas levam comidas perto dos túmulos. Eu sempre gostava de estrogonofe, então faz o estrogonofe, e eles acreditam piamente que os parentes lá estejam no entorno do túmulo. Um abraço, uma bela matéria para Larissa Werneck, que muito provavelmente, viu, Érica, pode ver a gente lá no México através do YouTube. Mas voltando ao assunto do Dubai, que é fascinante. Então, você tem muita coisa interessante. Essa viagem que você vai
para cidades aqui distantes, em torno de 150 quilômetros. Então não é uma coisa que você pode fazer numa excursão de um dia. Não pode. Não pode. Então, É coisa de hora e meia para lá, hora e meia para cá. pra você ter uma ideia, eu fui, fiz esse percurso todo. De carro? Não. Lá no Fiz com... Eu aluguei um ônibus. Um ônibus. Porque também não era caro. Quer dizer, Sim. um ônibus, um micro-ônibus. Uma van, né? Uma van. E fomos a maior parte do tempo com esse casal mexicano. Ah, que ótimo. Então foi ótimo porque até a nossa... Aí voltei a Dubai. Sei. Voltei a Dubai e ainda fiquei mais 4 dias em Dubai. Porque aí eu tive a oportunidade de ver a parte da construção civil, o deslocamento urbano, as condições sanitárias. E você vê o dia a dia do povo. Né? Por exemplo, tem lugares que não tem bebida alcoólica mesmo. Sei. Os hotéis que eu fiquei, têm? todos eles tinham. Sei. Né? Agora, por exemplo, lá no Dubai Mall tinha um restaurante externo que eu pedi uma carta de vinho. Não tinha. Mas tinha uma limonada com hortelã fantástica. Os doces, quem gosta de doce, Sei. as tâmaras recheadas. Meu Deus. Eu ia me acabar lá. O meu amigo Pedro Cireiro, Sei. eu Que trouxe, deve estar vendo a gente, que eu sei que eu é trouxe o uma programa. caixa de tâmara para o Pedro. Uhum. E essa caixa de tâmara foi literalmente violada. Então restaram algumas tâmaras que eu dei para ele. E 2 doces que eu não sei, eu falei para o cunhado dele, falei, olha, ou o Pedro vai gostar muito ou vai jogar fora. Porque Certo. são dois doces lá, um dele com gergelim, mas não é Eles comem mais doce do que salgado? Eu diria para você que comem muito doce. Tomam muito chá. Mas são obesos? Não. Comem pouca carne. A razão dessa obesidade seria que nós aqui comemos muita Nós carne? comemos muita carne. Carne vermelha ou... A carne vermelha, o hábito, eles usam muita salada, sabe? Assim, no café da manhã, você tem salada de alface, tomate, muita salada. Isso, de uma certa forma, ajuda a digerir. Ajuda. E eu observei o seguinte, eles fazem um bom café da manhã, né? E comem no almoço e à noite não são de comer muito. Não são de comer muito. Não. E fumam muito. Ah, é? O árabe fuma muito. Como é que chama aquele negócio? Não, e narguilé é comum. É comum. Em cada lugar que você vai tem a área de fumantes. E tem lá sempre... Aquelas pessoas com o chamado narguilé, que são um negócio estranho, que bota na boca, o outro também Fernando, bota. até hoje, e aí eu nunca fumei narguilé. Sei. Eu não presumo o que possa trazer de atrativo aquilo. Eu diria o seguinte, não, sendo sincero, se aquilo tivesse ali uma cannabis, tivesse um opiáceo, e você dissesse que aquilo ali dava alguma alteração, como se diz na nossa época. Mas não, eles ficam compulsivamente, aquilo tem e a paladar. nicotina, aquele negócio não. Aquilo tem paladar. Né? Você viu recentemente, há 2 dias atrás, está comprovadamente aqueles cigarros elétricos são comprovadamente danosos à saúde. Eu vi esse artigo, se não foi no Globo de hoje, foi no jornal Globo de Até ontem. o elétrico faz mal. É o elétrico. É o elétrico. Então aquilo não pode fazer bem. Bem não pode fazer. Agora, a comida deles é muito boa. É muito boa. Muito boa. Olha, frutos do mar, eles têm uma variedade. Quer dizer que a comer proteína, mas é fruto do mar. Frutos do mar, eles comem peixe, eles comem aquela pasta de grão de bico, diária. É muito gostosa. Nossa. O pão deles é um pão árabe, é diferente do nosso. E, inclusive, não é tão pesado quanto o nosso. Né? Não. Do ponto de vista digestivo, não. Os sucos de fruta, eles têm suco que nós não temos. Como, por exemplo, eu disse para você,
da romã, Da Roma. que em suco fica muito gostoso. Ah, é. Né? Laranja tem, não? Tem laranja, tem abacaxi. Frutas que eu mais vi assim, o melão, abacaxi, e melão, abacaxi, mamão. Uhum. Porque tudo é importado. E a viagem o quê? Umas 12 horas ou mais? 14 horas. 14 horas. Direto? Direto, não stop. Não Você estou. Tanto sai a ida quanto a vinda. Foi pela Emirates, para Emirates. que é um excelente. Eu fui pela Emirates certa feita A a Buenos Argentina, que ele já vem de Dubai, né, faz escala aqui no Rio de Janeiro. E uma beleza de avião, né? É. Espetacular. E agora é uma viagem cansativa. É. A próxima. Sim, Eu terá vou- a próxima. Não, eu com vou. certeza. Agora está programado uma ida ao Japão. Que maravilha. É. Que Mas maravilha. aí eu quero ir por Dubai, porque você pode ir por outras alternativas. Eu quero ir por Dubai, Certo. ficar uns 3 dias em Dubai para descansar, porque Descansar. depois Quando tem. o fuso horário, né? Não, e tem uma conexão direta. Você pode fazer Rio-Dubai, aí você fica no aeroporto. 3 horas é um aeroporto muito bom, mas você ficar depois de 14 horas de Qualquer voo, ficar aeroporto, 3 horas. 3 horas, meu Deus do céu, vale-me Deus. Aí você pega 8 horas para Tóquio. É. Aí lá eu recebi, até semana passada, um convite do Kashima. Sei. Né? Kashima Antlers, É. que é aliás, um abraço para o Zico, que é seu amigo pessoal, né? Tivemos ontem. O Zico, e o Zico também é amigo do Pedro Cirilo, nosso É, amigo Pedro muito Cirilo. amigo. E Nós estamos sempre juntos. ele treinou o Kashima, não foi? Foi Durante 8 anos. 8 anos. 8 anos, que maravilha. Eu tô aos cuidados do fisioterapeuta dele. Ah, é? Porque 3. Qual o nome dele? Do Zico, Do fisioterapeuta? fisioterapeuta? É o Ricardo. É o Ricardo. Ricardo. Um abraço para o Ricardo. Pessoa especialíssima. E o Ricardo, eu estou tentando ver se resolve aquele problema lá na faculdade. Lá de... Verdade que não é fácil hoje a pessoa fazer medicina, meu Deus do céu, não é fácil. Não. As mensalidades são altíssimas. Muito. E o que pior, né? Porque uma vez formado, se for emprego do Estado ou mesmo do município, Não, não vai ganhar perspectiva- metade do que paga. Você na imagina mensalidade. hoje É um terrível, jovem, terrível. Meu Deus. A- Aliás, para toda e qualquer A profissão. né? nossa estrutura, ela deveria permitir que nós outros, continuássemos estimulados ao trabalho, Exato. desse oportunidade ao jovem, ele Principalmente. precisa disso, dessa oportunidade, e desse uma velhice mais tranquila para a gente. Verdade. Né? Então, o que ocorre? O jovem hoje, ele sai da universidade, tem vários exemplos para te dar, que alguns conviveram comigo. Jovens, dedicados, formaram-se com sacrifício, muito sacrifício, e saíram devendo aos fiéis o que eles não vão pagar nunca. Porque o mercado nosso não é. Você sabe que os Emirados, você não tem imposto, né? É mesmo. Então se você for para lá, por exemplo, eles estavam convocando comandantes para Emirates. X de salário, livre de qualquer despesa. Não tem imposto. Que maravilha. Porque a maioria, Recebe integral. dos Emirados lá São autossuficientes, o não petróleo tem sustenta, imposto. né? Eles são tax free, não tem taxa. Eu tenho um exemplo de uma produtora minha que há 9 anos, né? Acho que 9, a Aline Raibolt, é uma moça maravilhosa, uma moça negra, que casou-se com um norueguês branquinho, de olhos azuis, lindo, casal maravilhoso, uma mocinha fantástica, abraço para a Rose, que é a mamãe dela, o Nilson também, e a gente ficou cheio de dedos, né? Porque ela era minha produtora durante 4 anos na emissora, e começou a namorar e tal, o cara veio e tal, casou, ela está há 9 anos, e ela diz isso, quer dizer, no caso da Noruega não, o imposto é alto, é em torno de 50% do ganho, mas em compensação você tem até a pós-graduação ou doutorado de graça. Você sabe que a Noruega hoje é o maior IDH do mundo, né? Exatamente. E o detalhe é que ela virou cidadã do mundo, porque em função desse plus que aconteceu na vida dela, ama muito seu marido, ele é economista, é o Ivan Bergquist, e vez por outra nos vê também na Noruega. Eu quero mandar um abraço para o Ivan.
e em função dessa oportunidade. Quer dizer, e a gente fica muito feliz de perceber isso. Porque eu acho até que o amigo concorda, a gente até se conformaria em pagar um imposto alto desde que revertesse para nós a nível de tudo. E nós não temos reversão de nada. Né? Não tem. E você vê o seguinte, o nosso IDH hoje, isso não sou eu que estou dizendo, isso são índices mundiais que passam pela questão do PIB nosso, passa pela questão de alfabetização, quer dizer, ensino e cobertura de saúde. O nosso IDH hoje, ele é inferior, acredite você se quiser, do Uruguai, da Argentina, com certeza, até da Venezuela. E principalmente do Chile. O IDH nosso é inferior ao da Venezuela. De desenvolvimento humano, né? No ranking, nós só ficamos acima do Paraguai. E se você pegar o IDH, por exemplo, da Noruega, que hoje, porque o IDH, ele sempre reflete a posição do ano anterior, entendeu? Se você pegar o IDH da Noruega, da Finlândia, Suécia, Dinamarca, meu Deus. Então, você vê, ela ao casar, nós fomos na época do casamento, vieram 16 noruegueses aqui, eu consegui conversa com o Anel Dionísio, que a escola de samba, acho que foi, eu não me lembro qual foi a escola, você se lembra? Acho que é Mangueira. Acho que é a Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, fosse na festa, né, gratuitamente, num ato de generosidade. E o que acontece? Ela, em lá chegando, e ela me contou, já esteve aqui várias vezes, ela a senhora está casada, então a senhora vai ter que aprender norueguês. Então ficou 2 anos aprendendo norueguês, financiada pelo governo de lá. Quer dizer, é uma outra percepção da importância do cidadão, né? Aí você se sente bem. Quer dizer, o que está havendo hoje no Rio de Janeiro, inclusive hoje teve tiroteios aí, os mais diversos, houve narrativa de pessoas que passaram no metrô da linha 2, ali pela Vila Valqueire, deitadas no metrô na parte da manhã, porque havia tiroteio. Olha, meu Deus do céu, o jovem muitas das vezes largado, não tem assistência social, não tem atendimento médico porque não há verba, não porque não tenhamos grandes médicos ou grandes enfermeiros, mas não temos dinheiro e não temos governos sérios, o que é pior, né? E aí, esse jovem, o único emprego que ele vai ter não justifica isso. Lamentavelmente, é a traficância. É ser traficante e vai acabar morto aos 19 anos. Encerra a carreira. Fernando, finalizando essa história de Dubai. De curiosidades, lembrar que em Abu Dhabi nós temos eles chamam o Mundo da Ferrari. Sim. Né? Que é um grande parque temático da Ferrari. Da Ferrari. E em Abu Dhabi, se não me falha a memória, está previsto dia 3 de dezembro, disputa-se uma das etapas do Grande Prêmio de Fórmula 1. Você sabe de uma coisa? Ontem eu tive aqui o Silvio Provenzano, e eu falei com ele lá, bem com um amigo, não é comunicador, porque senão seria uma vaga menos para a gente. Hoje eu tenho um mestre da comunicação. Falando sério, porque eu tô aprendendo muito com a sua presença, e que importante a gente saber, né, que a gente tem médicos extremamente competentes, que é o caso do Dr. Francisco Guimarães, aqui da Tijuca, para nossa alegria, né, seu consultório é aqui em frente ao Shopping Tijuca, e que tem esse talento todo e que eu espero que possa voltar mais vezes para nos brindar com esse conhecimento, com essa sabedoria e com essa maneira inteligente de ver as coisas. Doutor Francisco, ao se despedir, eu gostaria, se o amigo quiser disponibilizar os contatos do seu consultório, por favor, fique à vontade. Ok. O nosso consultório aqui na Tijuca
Ele fica situado aqui na Avenida Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto. Que fica em frente ao Shopping Em frente ao Tijuca. Shopping Tijuca, né? Exatamente, a entrada é ao lado ali da Toque a Campainha, que é uma loja bonita que inauguraram. Sala, ali o número é 215, sala 214. E o telefone para as pessoas marcarem 2568, é o mais fácil, 2568-0591. 2568-0591. Muito bem. Tem um ouvinte até aqui, por favor. Antes de terminar, eu sei que vocês têm a programação feita, isso aí é veiculado para muita gente. Eu queria te agradecer o convite. Você imagina, eu quero que o amigo venha mais vezes. Você já tinha feito. Pelo menos uma vez por mês, quem sabe. E eu queria externar duas coisas que para mim são muito importantes. Primeiro, o carinho que eu tenho por você, pela sua esposa. Muito obrigado. Tenho um carinho enorme por você. Muito obrigado. Você sempre é uma pessoa muito elegante. Muito obrigado. Vai me orientar no meu livro. É um dos meus orientadores. Aqui, a revisora. Olha a revisora. É um dos meus orientadores e eu vou contar com você. Temos afinidades outras, né, inclusive de crença. De crença que nos aproximaram muito. E queria fazer também, Fernando, porque normalmente quando você viaja, você volta com um sentido de coisas que você guardou no seu coração. Isso. E essas foram as coisas boas. E você exterioriza muitas vezes as coisas que não foram boas. Sim. Mas eu queria dizer, até porque eu sei que a comunidade árabe está nos assistindo, e aí eu queria dizer para você a gratidão que eu vou guardar da minha passagem pelos Emirados. Que beleza. Porque eu fui muito bem tratado por todos. Muita urbanidade, muita educação, os taxistas preocupados. Eu, de uma forma, eu vivo, quem já trabalhou comigo sabe disso, que eu vivo perdendo telefone, e uma vez eu deixei o telefone no hotel, o taxista se preocupou em ligar, ele queria saber. Então, uma urbanidade incrível. Eu não vi nada que pudesse dizer assim. Houve uma atitude agressiva, uma atitude de você pelo fato de ser um imigrante que está visitando. A gente sabe que isso em outros países hoje, infelizmente, está acontecendo. Né? Eu já fui a Paris em outras situações e tem colegas que estão indo e estão reclamando da forma que estão sendo tratados. Eu tenho uma grata lembrança e gostaria que os meus irmãos árabes que compõem os Emirados Árabes e sair admirando muito a obra que o califa, que é o presidente, está fazendo e familiarmente, né? É muito, partindo da sua própria família. É o culto à família. E ele, tudo que ele faz, você percebe que ele faz em prol donativo. Desenvolvimento e donativo. Aqueles que estão no entorno se beneficiam. Mas ele tem uma visão muito inteligente, será lembrado. Pode estar certo, porque ele é uma dinastia que vem do pai, porque ela é uma monarquia completa. Né? Perfeito. Ainda tem uma característica. O islamismo é a religião que predomina. Só para finalizar. Ele não permite a propaganda de outras religiões. Porque ele considera isso proselitismo. Então, não pode. Você não pode divulgar. Mas ele permite que você tenha a sua crença. Então, acho que algo em torno de 9% são cristãos, da Igreja Católica de Roma. Você tem budistas, você tem hinduistas, que são todos respeitados. Ele permite que lá tenha um templo budista, não há problema nenhum. Eu não vi nenhuma igreja católica, mas eu sei que 9% professa o catolicismo. Coisa diferente da Arábia Saudita, em que isso não é permitido. Então, apesar da religião ser islâmica desde 630,
Certo. Quando houve a famosa briga de Diba, em que o grupo não muçulmano perdeu a guerra, e aí foi instalada o islamismo sendo a religião oficial. É a religião oficial como é oficial o idioma árabe. Que beleza. O árabe, ele tem direito à cidadania, mas ele vai ter que provar que ele mora há 20 anos lá, nunca foi condenado e que fala o árabe fluentemente. Dizem que é muito difícil. Imagino. Daí a quantidade de pessoas que, apesar de morarem há muito tempo, não têm a cidadania, que eles chamam de bedinos ou beduínos. Beduínos, sei. É isso. Muito bem. Muito obrigado pela Eu que agradeço. Adorei. Que bom. E que venha mais vezes, de acordo com a sua disponibilidade. Foi muito importante. Nós tivemos aí o nosso querido Dr. Francisco Guimarães, um dos grandes gastroenterologistas do Rio de Janeiro, né, que recentemente teve até com o Alexandre Cardoso. Quero aproveitar para mandar um abraço ao doutor Alexandre Cardoso, né, que é um querido amigo de muitos anos, e também o doutor Pedro Cirilo, o doutor Hernando Sampaio, tantos amigos queridos, né, que a gente tem tido a honra de receber aqui. Lembrando que o programa de hoje, você vai ver, está vendo agora pelo Facebook, né, vai estar daqui a pouco também no Facebook Fernando Sérgio Grande Pinto 2, né? Você ouviu também, ou vai ouvir, depende da programação, pela Felicidade FM e também pela Mundial FM, né? .com, são duas emissoras de .com. Né? Um abraço para o pessoal da Alternativa Mais FM, do meu amigo Jorge da Mata também. E você também pode ver e ouvir o nosso programa no site radiodeverdade.com. Mas eu queria lembrar você, se for possível, inscreva-se no YouTube. Vou lhe dizer por quê. Porque no Facebook, eu tenho Facebook há mais de 10 anos, eu tenho mais de 15 mil seguidores no Facebook. Não é? Agora, no YouTube é algo mais recente, embora já tenha os 100 e tantos programas que a gente já fez desde o dia 13 de março, quando eu comecei essa sequência de programas. No YouTube, não vá só e curta, por favor, inscreva-se, não custa absolutamente nada. Tem lá uma janelinha em onde está inscreva-se, você vai clicar lá e aí você vai estar inscrito, né? YouTube. Abriu o YouTube, você vai na pesquisa e bota Programa Fernando Sérgio. Vão abrir todos os programas, você escolhe aquele que você quer ver e ouvir. Se por acaso você pegou o programa do dia de hoje pela metade, então, na verdade, você pode ver daqui a pouquinho no YouTube ou mesmo no Facebook, porque vai ficar, ok? Um grande abraço. Hoje, sexta-feira, um bom fim de semana. E segunda-feira a gente vai estar de volta às 8 horas com mais um programa, com mais entrevistados, com mais debatedores e com a sua presença, se Deus quiser. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo inteiro.